eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: na verdade, os gentios não têm a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Versículo 15. Eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei está escrita dentro deles. A sua própria consciência e os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Coloquei como tema da mensagem dessa noite o seguinte tema: a voz da consciência. O tema da mensagem dessa noite é a voz da consciência. Repita assim comigo: a voz da consciência. Mais uma vez: a voz da consciência. O que é a voz da consciência? O que seria a voz da consciência? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos falando que os gentios, ou seja, aqueles que não tinham a cultura e o conhecimento acerca das coisas de Deus, aqueles que não tinham compromisso com a palavra de Deus, os gentios, aqueles que não eram convertidos, o apóstolo Paulo fala que os gentios, mesmo sem terem o conhecimento da lei, eles tinham dentro deles a consciência, a voz da consciência. E o que seria a voz da consciência? Nós podemos falar que a voz da nossa consciência é a voz de Deus. Talvez você não tenha um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Talvez você não tenha um conhecimento teológico, um conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas dentro de você, dentro da tua alma, existe uma voz gritante, que é a voz de Deus. A voz da consciência é a voz de Deus. Repita assim comigo: a voz da consciência é a voz de Deus. Mais uma vez: a voz da consciência é a voz de Deus. E é essa voz que fala para mim e para você o que é certo e o que é errado. Você pode não ter conhecimento nenhum das Escrituras, mas quando você está fazendo uma coisa, a sua consciência grita: isso está certo. A sua consciência grita: isso está errado. Você pode não ter conhecimento teológico nenhum, conhecimento bíblico nenhum,
Mas dentro de você tem a voz da consciência, a voz de Deus, que fala: isso está certo, isso está errado. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Olha só o que ele diz: eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo dos seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e errado, porque dentro deles há uma voz em sua consciência. Cada um de nós aqui, irmãos, tem dentro da alma a voz gritante de Deus. Você pode até não querer escutar essa voz, mas quando você apronta, essa voz grita: você está errado. Quando você acerta, você sente o alívio: eu fiz a coisa certa, porque a voz fala dentro de você. A voz da consciência. A voz da consciência. A voz da consciência está dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Essa voz, eu escrevi aqui, ela funciona justamente como um alarme. Quando alguém se aproxima, te convida a fazer uma coisa ou outra, um alarme grita: e não faz isso não, isso aí é furada, não entra nesse caminho não, porque esse caminho é furada, não é caminho bom. Ou quando alguém te convida e essa voz fala na tua alma: pode fazer, porque eu serei contigo. A voz da consciência é um alarme gritante da voz de Deus na alma de cada um de nós. A segunda coisa que eu quero compartilhar com base nesse tema, o tema da mensagem de hoje é a voz da consciência. Amém? Repita comigo: a voz da consciência. A segunda coisa que eu quero compartilhar é que nós não podemos, deixar de ouvir ou ignorar o que a voz de Deus está falando no nosso coração. Você sabe por que muita gente se arrebenta na vida, irmãos? Porque a voz de Deus fala e a pessoa não escuta. Muita gente quebra a cabeça, se dá mal, se arrebenta, porque ignora a voz de Deus, não escuta, não ouve. Existem pessoas que fecham o ouvido de uma maneira tal que ela nunca ouve o que Deus está falando. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e ela ignora a voz de Deus. E por ignorar tanto a voz de Deus, ela vive se arrebentando na vida, vive se machucando, vive quebrando a cara, vive mal, porque não ouve a voz de Deus. Deixa-me ser uma voz profética para você. A sua vida vai dar uma guinada quando você passar a ouvir a voz de Deus. A sua vida vai dar um up quando você passar a ouvir. Quando você parar de ignorar e passar a obedecer. Enquanto você ficar nessa teimosia, nessa relutância, enquanto você ficar nessa de eu não vou fazer, eu não quero fazer, desse jeito eu não faço, você só se arrebenta. Você nunca vai conseguir chegar onde quer por conta da sua própria teimosia. Ignorar a voz
voz de Deus, irmãos, é a pior burrice que eu e você podemos praticar. Você pode ignorar a voz de qualquer amigo, de qualquer familiar, de qualquer pessoa, mas ignorar a voz de Deus é a maior burrice que um ser humano pode fazer. É Deus falar, não faz assim, e você fica na teimosia. É Deus falar, isso não vai dar certo, e você na teimosia. Ignorar a voz de Deus, irmãos, é a maior tolice que um homem pode fazer. Então deixa eu entrar na tua alma e te sondar. Até quando você vai ficar nessa teimosia toda? Até quando você vai ficar nessa situação? Sofrer tá bom para você? É isso que você quer? Ou você quer mudar essa história? É só obedecer, meu irmão. É só dar ouvido. É só escutar, deixar entrar no teu coração. Até quando você vai ficar ouvindo profetas falando para você e a palavra entra no ouvido e sai pelo outro? Até quando você vai ficar duvidando da voz profética, da voz do Espírito, da voz do Senhor? Até quando? Vai ficar ignorando a voz de Deus? Ah, mas é muito vento. Até quando você vai querer ficar nesse vento? Até quando você vai querer ficar nessa prova? Até quando você vai ficar nessa situação? Por teimosia, por não querer ouvir a voz de Deus. Não adianta só Deus falar, não, irmãos. É necessário a gente obedecer. Que adianta Deus falar para você, mostrando o caminho, mostrando a direção, e você não obedece? Você se machuca, se arrebenta, porque você quer. Ou você acha que Deus fica feliz em ver você mal? Ou você acha que Deus fica feliz vendo você em uma situação precária, uma situação difícil? Deus não se alegra com isso, não. E é por isso que a todo momento Ele tenta te dar uma direção. E até quando você vai ignorar, fechar os seus ouvidos e não querer escutar a voz de Deus? É por isso que está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quando uma pessoa, irmãos, fecha os seus ouvidos, ignorando a voz de Deus, essa pessoa está propícia a perder a sensibilidade espiritual. Daqui a pouco, de tanto ela fechar os ouvidos para não ouvir, que vai chegar um momento que ela já não vai mais ter a sensibilidade de ouvir mesmo. Você gosta de falar com alguém que não te escuta? Você gosta? Você está todo o tempo: rapaz, não faz assim, fulano, não faz assim, meu filho, não faz assim, e a pessoa não ouve o que você fala? Assim é Deus, irmãos. Deus, Ele vai falando, Ele vai falando. Mas se você fica na teimosia, uma hora Ele deixa você bem à vontade. Ah, você não quer me ouvir, não? Faz então o que você quer. Se você acha que o que eu quero não é o melhor para você, então faz você o que é melhor para você. Ignorar a voz de Deus, irmãos, é pagar preço. É pagar preço. E às vezes o preço é caro demais, é doloroso demais, é doído demais. Tudo por conta da teimosia do coração humano. Não perca a sensibilidade de ouvir
ouvir a voz de Deus. Não ignore. Mas quando o Espírito Santo falar ao teu coração, irmãos, escute com atenção, obedeça com amor e carinho, e siga os detalhes do direcionamento daquilo que o Espírito Santo está lhe dando. Com toda certeza, o Espírito Santo vai te conduzir em um caminho melhor, um caminho de bênção, e vai te dar vitória. O tema da mensagem de hoje é a voz da consciência. Repita comigo: a voz da consciência. Uma terceira coisa eu escrevi aqui: procure ter uma consciência limpa diante de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor nesse mundo do que você ter a consciência limpa, do que você saber que você não está fazendo nada de errado. Consciência limpa é saber, não, isso pode ter dado errado, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que eu não tenho culpa daquilo que está acontecendo. Consciência limpa. Quando a consciência de uma pessoa não está limpa, a voz grita dentro dela o tempo todo, irmãos. A voz de Deus grita, cobrando o tempo todo. Uma pessoa que não tem a consciência limpa, ela não tem paz com Deus, irmãos. Ela não consegue ter paz com Deus, porque um peso está sobre ela. E eu sei quando eu estou errado, você sabe quando você está errado. A consciência, quando ela não está limpa, ela grita, ela fala. E Deus, Ele quer que nós tenhamos uma consciência limpa. Não, Senhor, eu estou me esforçando para fazer a tua vontade. Eu estou me esforçando para andar no teu caminho. Eu estou me esforçando para te obedecer. Mas quando a pessoa não se esforça em nada, não está nem aí para nada, a consciência dela está pesada. Tem pessoas que, por terem a sua consciência pesada, às vezes não dormem direito. Quando dorme, a consciência acusa, ela tem pesadelos, insônias, tormentos, porque a voz da consciência é a voz de Deus. Eu posso não saber de nada, seu familiar pode não saber de nada, mas Deus bem sabe de tudo. Deus bem sabe de tudo. E Ele sabe quando a nossa consciência está limpa ou não. Você imagine só, se Deus pegasse agora uma balança, hein? Se Deus pegasse uma balança agora e colocasse de um lado da balança uma pena leve, do outro lado botasse a sua consciência, que lado estaria mais pesado? O lado da sua consciência ou o lado da pena? A nossa consciência tem que ser leve como uma pena diante de Deus. E é por isso que nós temos que procurar a todo momento nos sujeitar à vontade dEle, nos sujeitar a ouvir a voz dEle. Porque, irmãos, toda vez que você tentar andar no seu próprio caminho, trilhar o seu próprio destino e fazer a sua própria vontade, pode ter certeza que lá na frente você se esborracha. Porque se caminhando junto com Jesus, a caminhada já é difícil, já é espinhosa,
já tem pedras, já tem obstáculos, já tem um monte de dificuldade. Imagina caminhar sozinho, irmão. Trilhar uma vida sozinho, irmão. Fazendo tudo que dá na cabeça, sem ter lei nenhuma para seguir. Eu não sigo lei nenhuma, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu não tenho que obedecer a ninguém. Que destino triste vai ser dessa alma, irmãos. A voz da consciência é a voz de Deus. Disse Davi: o Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Deus conhece cada um de nós aqui, irmãos. Cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os segredos da nossa alma. Sabe aquilo que você fez que você não conta para ninguém? Deus, Ele sabe que a voz da consciência é a voz dele. Ele sabe de tudo, irmãos. Cada detalhe nosso, cada respirar nosso, cada batida do nosso coração. Que nós possamos sair daqui hoje mais dispostos a ouvir a voz de Deus. A ouvir. Deus não se cansa nem se fadiga. Não deixa Deus se cansar de você. Deixa Deus se cansar de você, de tanto Ele insistir, e você relutante com Deus. Não permita isso acontecer, mas que você abra o coração e se renda ao Senhor. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: se existe um verdadeiro amor, alguém que nos ama de verdade, esse alguém é o nosso Deus. Ele nos ama de verdade, de forma plena e absoluta. Deus nos ama, nos ama muito, e a todo momento Ele está querendo manifestar o seu amor, cuidando de nós, nos dando uma direção, estando ao nosso lado. Que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus, à voz da nossa consciência, porque Deus, Ele tem falado a cada coração. Quando você deita, quando você dorme, quando você fecha os seus olhos e começa a pensar no seu dia, ali Deus começa a falar com você. Deus quer falar conosco a todo momento. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.